Olá, pessoal, professor Kiko, vamos lá, papinho. Segunda aula sobre leis de Newton e as forças mecânicas, hein? Então, nessa aula a gente vai falar sobre a força peso, a força normal, a força de atrito, força elástica, e então a gente vai falar sobre corpos em equilíbrio. Então, algumas das forças que a gente tem no estudo da mecânica, tá bom? Vamos lá, gente, força peso, olha, quando a gente fala da força peso, a gente está falando de uma força de atração gravitacional entre a Terra e um corpo que está ao seu redor. Quando a gente imagina lá o planeta Terra, tem uma região ao redor do planeta Terra, que a gente fala que é o campo gravitacional que a Terra criou, que ele vai fazer com que qualquer objeto que possua massa e seja colocado nesse ponto, ele vai ser atraído para a Terra, em direção ao centro da Terra. Essa força-peso é uma grandeza vetorial, então tem que dar o valor, que a gente chama de módulo, tem que dar a direção e o sentido também. Sempre a direção da força-peso vai ser na direção da vertical, do lugar que o objeto está, e o sentido apontando para baixo. Então a gente pode falar que a força-peso sempre está na vertical para baixo. Dá uma olhada ali na última desenho. Eu tenho ali corpos ocupando várias posições ali do planeta Terra. Para cada um desses corpos, percebe que a força-peso vai estar apontando para o centro do planeta Terra, que para cada um deles vai estar na direção vertical e apontando para baixo, tranquilo? A força-peso é dada pelo produto entre a massa do objeto, que a gente representa pela letra M, e pela aceleração da gravidade do local que esse objeto está. A gente representa a aceleração da gravidade pela letra G. A gente tem ali, ó, o planeta Terra, um objeto de certa massa m, observa que a força-peso está puxando esse objeto em direção ao centro da Terra, porque tem uma aceleração da gravidade que também está apontando para o centro da Terra, ali na vertical. A força-peso vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade, certo? O módulo da força-peso, é só saber o valor da força-peso, sempre vai ser m vezes g. Lembra, m é a massa do objeto e g é a aceleração da gravidade, certo? Então lembra da força-peso, professor. Muito gordo. Pessoal, algumas observações. Olha, primeiro ali, unidades de medida. Lembra, força é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. A massa sempre em quilogramas, a aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, a força peso vai ser dada em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é o Newton. Sempre força medida em Newton, que é o quilograma vezes metro por segundo. Tranquilo? A terceira lei de Newton, olha o que a gente tem. Se a Terra puxa o objeto para o seu centro, então o objeto puxa o centro da Terra para ele, ação e reação. Dá uma olhadinha ali no esqueminha, olha, a gente tem nos objetos a força dirigida para o centro da Terra, só que lá no centro da Terra a gente vai ter as reações disso. Por que eu observo um objeto caindo em direção à Terra e não vejo a Terra subir? Se eu lembrar lá, ó, terceira lei de Newton, ação e reação, as duas forças têm o mesmo módulo. Como a massa do objeto é muito menor que a massa da Terra, a aceleração que esse objeto vai sofrer vai ser muito maior que a aceleração que a Terra sofre. Por isso que o objeto cai e não é a Terra que sobe. Tranquilo? Pessoal, a massa do corpo é uma grandeza física escalar, então eu só preciso saber o valor dela. Não tem direção e sentido. E é uma coisa invariante, ela só depende do corpo, não depende do lugar que esse corpo vai estar. A força-peso lembra que depende do lugar que esse objeto está, certo? Então lembra, peso é uma grandeza vetorial, eu tenho que dar direção e sentido, e além disso, o seu valor depende da aceleração da gravidade do local que o objeto se encontra. Quando a gente pensa lá na Terra, a aceleração da gravidade na superfície da Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Lá na superfície da Lua, a aceleração da gravidade é 10 vezes menor, 6 vezes menor, é aproximadamente 1,7 metros por segundo ao quadrado. Como a aceleração da gravidade na Lua é muito menor que a aceleração da gravidade na Terra, o astronauta ao andar lá na Lua, ele fica, parece que flutuando, porque a força que puxa ele para o centro da Lua é muito menor do que aqui na Terra. Como ele está acostumado a andar na Terra, ele aplica uma força no chão
maior do que ele precisaria lá na Lua, tranquilo? Mas cuidado, ó, lá na Lua existe gravidade sim, é que ele é muito menor do que aqui na Terra, por isso que lá o astronauta parece que está flutuando, tranquilo? Vamos pegar um exemplo, ó. Eu quero saber qual o peso de uma pessoa de 70 quilogramas quando ela está na superfície da Terra, onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e qual é o valor da força-peso dessa pessoa de 70 quilogramas quando ela está na Lua, que a aceleração da gravidade é aproximadamente 1,7 metros por segundo ao quadrado. Então lembra lá, ó, eu quero saber o peso na Terra, estou chamando de PT, a massa 70 kg e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, aqui na Terra. Quando eu jogar lá força-peso, lembra que a massa vezes a aceleração da gravidade, P igual a mg. Substituindo os valores, a massa é 70, a aceleração da gravidade é 10, então o peso na Terra vai dar 700 newtons. Agora, para a Lua, o peso eu vou chamar de PL, para lembrar que é o peso na Lua. A massa continua sendo 70 kg, a massa da pessoa não vai mudar porque ela foi para a Lua, a massa dela continua a mesma, só depende da pessoa. A aceleração da gravidade lá na Lua é bem menor do que aqui na Terra. Lá na Lua, 1,7. Quando eu substituir, lembra peso, m vezes g? Então, peso na Lua vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade na Lua. Substituindo os valores, vai ficar 70 vezes 1,7. Quando eu fizer as continhas, vai dar 119 newtons. Então, observa que o peso da pessoa na Lua é muito menor do que o peso aqui na Terra, mesmo a massa da pessoa não tendo sofrido alguma alteração. Tranquilo? Então, lembra, o peso muda, mas a massa não, hein? Facinho? Galera, força normal, outra força que aparece muito na mecânica. A gente diz que a força normal é uma força exercida por uma superfície sobre um objeto, quando esse objeto tenta penetrar a superfície, quando esse objeto tenta entrar na superfície. Imagina uma situação, ó. Eu estou sentado em uma cadeira agora. Quando eu estou sentado na cadeira, eu estou tentando empurrar a cadeira para baixo. Por reação, a cadeira me empurra para cima. Esse nome normal é porque essa força é sempre perpendicular, ou seja, ela sempre forma 90 graus com a superfície de contato. Daí o termo normal, hein? Normal na física e na matemática muitas vezes significa perpendicular, 90 graus. Tranquilo? Então, dá uma olhada lá. Tá a superfície na horizontal, eu estou apoiado nessa superfície, então eu estou tentando penetrar, eu estou tentando empurrar a superfície da cadeira para baixo, que é a minha força-peso para baixo. Por reação, a superfície da cadeira me empurra para cima. Essa é a força normal. Cuidado, olha, peso normal nunca forma ação e reação, hein? Eu empurro a cadeira para baixo porque a Terra está me puxando para baixo, eu estou tentando cair, certo? Então, eu aplico uma força na cadeira. Aí a cadeira, por reação, me empurra para cima. Vamos pegar lá, para explicar por que peso normal não forma parzinho ação e reação. Imagina o planeta Terra, tem uma mesa sobre a superfície da Terra e tem um objeto sobre a superfície da mesa. Esse objeto tem uma massa m, então ele tem peso. Peso, lembra que é a força que a Terra puxa o objeto para o seu centro. Então a reação da força peso está lá no centro da Terra. Eu estou chamando de menos P. Vê que ó, o peso está puxando o objeto para baixo, a reação do peso lá no centro da Terra está puxando a Terra para cima. Se eu tirar a mesa da superfície da Terra, esse objeto ali vai estar sujeito a uma força normal para cima, porque vê que ele tenta empurrar a mesa para baixo. A reação dessa força normal está lá na superfície da mesa. Observa que para existir peso não precisaria existir a mesa, certo? Agora, para existir a força normal, precisa existir a mesa, sim. Então, a força normal está sendo aplicada no objeto, que é a força que a mesa aplica no objeto. A reação da força normal está sendo aplicada lá na mesa, que é a força que o objeto empurra a mesa para baixo. Se eu quiser olhar as forças que estão agindo só no objeto, eu vou ter a força peso, que é a força que a Terra puxa o objeto para baixo, e eu vou ter a força normal, força para cima, que é a força que a mesa aplica sobre o objeto. Então, cuidado, ó, peso e normal nunca formam parzinho ação e reação. Tranquilo?
mais uma força mecânica, que é a força de atrito, que a gente chama de FAT. Essa força de atrito sempre vai aparecer quando duas superfícies tentam escorregar, tentam deslizar uma em relação à outra. Então dá uma olhada na situação, tá o tiozinho empurrando ali uma caixa para a direita. Então a caixa está tentando deslizar em relação ao chão para a direita, certo? A força de atrito é sempre contrária ao deslizamento. Então, viu, ó, ele aplica a caixa para a direita, a caixa vai tentar deslizar, vai tentar escorregar para a direita, a força de atrito vai estar contrária a esse escorregamento, então ela vai estar para a esquerda. Essa força de atrito ela surge por conta das irregularidades que aparecem na superfície. Por mais lisa que a superfície pareça, ela vai ter algumas irregularidades, ela vai ser áspera. Então, se eu conseguisse olhar ali com uma superlupa, eu ia ver as irregularidades ali. Tranquilo? Galera, às vezes a força de atrito é ruim, às vezes é boa. Quando eu quero, por exemplo, empurrar uma caixa, a força de atrito me atrapalha, é ruim. Só que quando a gente anda, é essa força de atrito que faz com que a gente consiga andar. Porque olha só, quando eu ando, o movimento que o meu pé faz no chão, ele tenta escorregar para trás. Se meu pé tenta escorregar para trás, a força de atrito vai me jogar para frente. Então ali no pezinho, ali, ele tenta escorregar para trás, a força de atrito, que é a força que o chão aplica no pé, tá para frente. É graças ao atrito que a gente anda. Já tentaram andar numa superfície que está perfeitamente lisa, num chão que foi encerado, ou tentar andar sobre o gelo? Viu como é que é fácil? Galera, mais uma força, a força elástica que a gente chama de fel. Essa força elástica vai aparecer em uma mola ou em um elástico quando ele é deformado. Dá uma olhada na situação ali, ó. Eu vou ter uma mola na posição de equilíbrio, aquele x igual a zero. Eu posso puxar essa mola para baixo até uma posição x igual a e depois eu solto. Observe que quando eu puxo a mola para baixo, vai ter uma força na mola querendo levar ela para cima, na posição normal dela, que seria o x igual a zero. Ou se eu empurrar a mola para cima, a força elástica vai estar para baixo, querendo levar ela para a posição de equilíbrio, x igual a zero. Então a gente diz que a força elástica é uma força restauradora. Isso significa que ela é contrária à deformação. Ela quer sempre deixar a mola no seu tamanho natural. Ela não quer ser esticada nem comprimida. Então por isso que ela é sempre contrária a essa deformação. E a gente diz que ela é restauradora. Tranquilo? Galera, quando a gente diz que os corpos estão em equilíbrio, essa é uma das condições para esses corpos estarem em equilíbrio, é que a força resultante sobre eles seja nula, seja zero. Tenta lembrar, primeira lei de Newton, lei da inércia. Se a força resultante do objeto for nula, for zero, ou esse objeto está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Duas situações de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é quando ele está em repouso, e o equilíbrio dinâmico, que é quando ele está em movimento retilíneo uniforme. Uma das condições para isso acontecer é que a soma de todas as forças no objeto seja nula, seja zero. Tá? Imagina a situação ali, ó, tem um baldinho em cima de uma mesa. A gente vai ter a força peso, que é a força que a terra puxa o balde para baixo, só que como esse balde está apoiado na mesa, vai ter a força normal, que é a força que a mesa aplica no balde. Essa força vai estar apontando para cima, porque o balde está tentando penetrar na mesa, né? Se a força peso tiver o mesmo valor que a força normal, a força que está puxando ele para baixo tiver o mesmo valor da força que está puxando ele para cima, quando a gente somar essas duas forças, a resultante vai dar zero. Então esse baldinho ali vai estar em equilíbrio. No caso, ali vai estar em equilíbrio estático. Tranquilo? Galera, a gente viu força-peso, tem uma formulinha para calcular. A força normal não tem formulinha para calcular. Nessa situação, eu conseguiria calcular a força normal porque ela vai ter o mesmo valor da força-peso. Mas nem sempre isso daí vai acontecer. Tranquilo? Força elástica, a gente não viu a fórmula para calcular, mas tem uma formulinha para calcular o valor, a intensidade dessa força elástica. O mesmo para a força de atrito. Nas próximas aulas a gente vê isso daí. Tranquilinho? Galera, nós temos três tipos de equilíbrio: o equilíbrio estável, o instável e o equilíbrio indiferente. Lá no equilíbrio estável, o objeto vai voltar à sua posição de equilíbrio depois de um pequeno deslocamento. Dá uma olhada na figurinha ali, ó. Tem uma bolinha que está em uma
vala ali, está num buraco. Se eu deslocar essa bolinha um pouquinho para a esquerda ou para a direita, ela vai voltar à posição de equilíbrio, ela vai voltar àquele ponto mais baixo ali. Então isso é o equilíbrio estável. O equilíbrio instável, se eu tirar o objeto da posição de equilíbrio por um pequeno deslocamento, ele não vai voltar a essa posição de equilíbrio. Dá uma olhada no desenho ali. Eu tenho uma bolinha em cima de uma montanha. Se eu der um totozinho nessa bolinha para a esquerda ou para a direita, ela vai sair do topo da montanha e não vai voltar a ficar nessa posição de equilíbrio. O último equilíbrio, que é o equilíbrio indiferente, se eu fizer pequenos deslocamentos ali, o objeto vai continuar na posição de equilíbrio, independente da posição. Dá uma olhada ali, eu tenho uma superfície horizontal, a bolinha ali na posição horizontal. Se eu empurrar a bolinha para a direita ou para a esquerda, ela vai continuar na posição de equilíbrio, independente do deslocamento que foi feito. Tranquilo? Beleza? Galera, qualquer dúvida, volta a ver o vídeo. Valeu, brigadão. Au!